Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 13 de maio, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título O Sábado e o Fim. O que todos nós devemos de estar cientes é que as Sagradas Escrituras, elas nos afirmam que nós seremos julgados e que esse dia do grande encontro com Deus se aproxima com a segunda vinda do seu Filho e amado Jesus. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 16, versículo 27, e nos diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aqui mostra que as pessoas serão julgadas segundo o que elas fizerem. E o critério para o julgamento será a lei de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículos 10 a 12, que nos diz: pois qualquer que guardar a lei, mas tropeçar em um só mandamento, tem-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas é homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade, que diz lá em Tiago, capítulo 2, versículos 10 até 12. Amigos, e assim é com todos os 10 mandamentos que está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 a 17. E o próprio Jesus, quando esteve entre nós, nos disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E Jesus ainda acrescenta e nos diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, que está lá em João capítulo 14, versículo 15. O maior tesouro que nós temos nessa terra chama-se Palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. E em sua infinita bondade e misericórdia, Deus nos deixou sua palavra com um GPS, uma direção que nós devemos seguir e em nossa jornada para nós irmos até o lar celestial e não cair nas mentiras e enganos de doutrinas erradas, mencionando que existem novos mandamentos e até mudam a observância do quarto mandamento, que é o selo de Deus. Os verdadeiros cristãos que observam os 10 mandamentos, que são assim constituídos de ministros de Cristo, conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do seu poder, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 3, versículo 7. E cabe a nós, os menores de todos os santos, nos foi dada essa graça de nós pregarmos a verdade, falar da importância do quarto mandamento, o sábado, e falar para todas as nações do mundo sobre o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que fala em Efésios 3, versículo 8. Porque nós fazemos parte de uma igreja profética que fala a verdade e que é guiada por Deus. E por isso que o verso para memorizar da lição dessa semana nos dá esse alerta, e o apóstolo Paulo nos diz: embora eu seja menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Está lá em Efésios capítulo 3,
versículos 8 e 9. E aqui o apóstolo Paulo nos mostrou assim a sua humildade, né? Ele diz ser o menor entre todos para realçar e exaltar a graça de Deus que ele recebeu de presente para anunciar às pessoas a glória de Deus no plano de salvação pelo seu Filho amado Jesus, que também é o Criador de todas as coisas, e pelo fato de nós termos sido criados por Deus de maneira única. E Paulo se sentia assim valorizado por isso. Porém, todos nós, independentes, né, dos defeitos que nós temos, pertencemos à mesma família de Deus, onde todos nós somos irmãos e irmãs formados e moldados pelo mesmo Deus. Quando os Gênesis e cromossomos se uniram para formar a estrutura biológica única de nossa assim, personalidade, Deus desprezou esse molde e por isso não há ninguém igual um ao outro nesse universo. Nós somos únicos, uma criação singular, seres de um valor imensurável. O Criador do cosmos assumiu a forma humana e ofereceu a si mesmo como sacrifício por todos nós e pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E nesta semana nós estudaremos profundamente o significado do quarto mandamento para a nossa vida pessoal. Verificaremos também qual a compreensão adequada para esse dia sobre a influência de nossas atitudes, de nossas escolhas e de nossas ações. Durante essa semana, diariamente também, nós verificaremos o que o juiz de Deus sugere sobre a responsabilidade e acerto de contas, e como os mandamentos de Deus e a adoração ao Criador estão relacionados entre si, que fala lá em Apocalipse 14, versículo 7, Romanos 14, 10 e Tiago, capítulo 2, versículos de 8 a 13. Também observaremos, dentro desses estudos diários, a relação do sábado com a criação e redenção e a função de cada um, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Êxodo 20, de 8 a 11, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 a 15, e Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Aprenderemos que Satanás introduziu uma contrafação na sutileza dele, assim, de tentar enganar, para tentar destruir a singularidade perfeita da criação. E nós iremos também aprender como Deus criou o mundo, que está lá em Salmos 33, versículos 6 a 9, e de Hebreus capítulo 14, versículo 3. Vamos ver e estudar que o grande conflito começou no céu há milênios, muito tempo atrás, e girou assim tudo em torno da autoridade de Deus. E assim nós vamos ver que o livro do Apocalipse faz um chamado a toda a humanidade, que é um apelo para proclamar o Evangelho, que está lá em Apocalipse 14, versículo 7, versículo 9 e 12. Vamos também aprender por que o quarto mandamento nos remete à eternidade, que está lá em Isaías capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, 22 também de Isaías, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse 21, versículo 1. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E assim, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento,
passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ter um devido entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a entender mais a importância, né, do quarto mandamento, que é o sábado. A observância dos mandamentos que vai levar as pessoas à salvação. E não é só isso, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Porque Deus dá esse presente para você que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições e sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, e com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.